Aleluia, glórias a Deus. Estamos aqui na última parte deste tema chamado Como Reagir Corretamente ao Desprezo. É certo que não tratamos do assunto de uma forma ampla, profunda, por causa do tempo. Foi de uma maneira assim, apenas um toque para que Deus trabalhe em cima deste estudo e complete em nossos corações. É importante que essas meditações diárias despertem em nós o desejo de aprender mais sobre este tema e também buscar diante de Deus restauração nesta área. A palavra de Deus, ela mostra e revela, traz à luz áreas em que nós precisamos ser restaurados desde a queda de Adão e Eva. A minha Bíblia está aqui aberta em Isaías capítulo 53, no versículo 3, falando do Senhor Jesus Cristo e a sua crucificação. Isaías 53, versículo 3. Ele era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos e comum de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso. Amados, Deus se fez homem, se identificou conosco, experimentou as nossas dores, fraquezas, toda a perplexidade daquilo que o homem se tornou depois da queda. Claro que sem pecado, mas sim vendo essas dificuldades e sentindo na carne, para que hoje eu possa se compadecer daqueles que estão passando por isto e possa realmente se identificar e ajudar agora através do Espírito Santo que habita em nós. Pois o Senhor, sendo Deus, nasceu da Virgem Maria como um homem, para realmente ir para a cruz. Sofreu uma vida inteira. Rejeição, desprezo, incompreensão. Era sempre mal interpretado, perseguido, maltratado por aqueles que ele amava e fazia o bem. Quando ali estava para ser julgado por Pilatos, as pessoas que ele curou, libertou, não estavam ali para defendê-lo. Veja, todos diziam, solte Barrabás. E quando estava na cruz, nem mesmo Lázaro, que ele ressuscitou, estava ali, a não ser João. Todos o abandonaram com medo, tentando salvar as suas próprias vidas e o deixaram só. Veja que ele experimentou até mesmo o desprezo do pai, coisa que nunca, jamais ele tinha passado. Aonde ele diz ali, Deus meu, por que me desamparaste? Elohi, Elohi, lama sabachthani. Onde nunca foi separado o Pai, o Filho e o Espírito Santo em toda a eternidade, sempre juntos. Um só Deus, mas três pessoas. E naquele momento ele sentiu separação, pois o pecado do mundo inteiro foi colocado nele. E o Pai, naquele momento, se afastou. Esse foi o maior sofrimento de Jesus Cristo, pois que realmente as dores, o pecado, o sofrimento, era algo que ele nunca tinha experimentado. Mas agora não perceber o Pai foi a maior dor. Tanto que das palavras mais profundas do Novo Testamento, sem dúvida, essas palavras, Elohim, Elohim, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Veja que naquele momento ele não chamou de pai, mas chamou de Deus, pois ele estava se identificando com o homem e também com o homem pecador. Em Isaías 59 diz que o pecado cria uma cortina na qual nós não conseguimos perceber a Deus. A Bíblia diz em 1 João 2,15 que o mundanismo ele faz com que nós não possamos perceber o amor de Deus. A Bíblia diz em Tiago 4,4 que quando nós nos misturamos com o mundo, o pecado, nós somos como adúlteros diante de Deus. Assim, Jesus tomando o nosso pecado, sendo ele sem pecado, experimentou essa separação e viu que isso realmente foi o mais sofrido, para que hoje eu e você possamos ter o perdão, a reconciliação com Deus e essa amizade contínua. Veja que coisa maravilhosa Jesus ter levado o desprezo, ter levado realmente no seu corpo tudo aquilo que nos separava de Deus, nos impedia de sermos ouvidos, atendidos, porque Deus não ouve a pecadores, pois Ele é santo.
Mas Jesus, sendo justo, se fez pecado, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Aqui está o grande amor de Deus, que desceu do seu trono para habitar entre nós e depois desceu às partes profundas da terra. Ali depois ressuscitou o terceiro dia e está junto ao Pai intercedendo por nós. Vemos que por causa disso o Pai lhe deu um nome que é acima de todo nome, que diante do nome do Senhor Jesus Cristo todo joelho se dobre, homens, anjos, todos, até os demônios terão que se dobrar no juízo final. Vemos que Deus o exaltou soberanamente. Não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens que possa reconciliar o homem com Deus e livrá-lo da ira, do castigo e do inferno, senão o sangue do Senhor Jesus Cristo. Aquele que não poupou nem mesmo o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará agora, juntamente com Cristo, todas as coisas. A palavra de Deus mostra claramente que o amor de Deus agora pode ser incondicional, porque Jesus pagou as condições para que eu e você possamos ser perdoados, aceitos, salvos. Oh, glória a Deus, cheios do Espírito Santo e de paz, alegria e amor. O desprezo que você sente, Jesus sentiu e percebeu. Ele, mais do que ninguém, foi desprezado, perseguido e maltratado. Ele sabe o que você está sentindo, ele se importa. O inimigo não se importa com as suas dores. Muitas pessoas carnais estão envolvidas, cada um com seu próprio, abre aspas, problemas. Então, no seu egoísmo e seu mundinho particular. Mas o Senhor se importa, tanto que ele diz, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades. Deus está sempre com um olhar de amor, esperando, aguardando as nossas orações, sempre disposto a nos perdoar, nos ajudar, nos curar, nos libertar. O Senhor Jesus, tendo experimentado na sua própria pele o que é ser desprezado, passou por essa terra. E hoje, com essa experiência, cheio de misericórdia, ele está interessado em demonstrar a amizade a você, que venha suprir toda essa carência. Sabe, meus amados irmãos, neste mundo, que é um vale de lágrimas, enquanto estamos aqui, estamos ausentes do Senhor. Este é realmente um mundo que não é o nosso mundo. Estamos aqui como os peregrinos e forasteiros. E levantar expectativas de ser bem tratado, querido e amado por todos é uma utopia, é um sonho irrealizável. Porque na verdade a grande maioria nos desprezará. Mas temos em Deus um amigo mais chegado que o irmão, e ele levantará pessoas aqui e ali para nos ser canal de bênção. Assim como o diabo tem os dele para ferir, matar, roubar, Deus tem os dele, que são canais de cura. Como ele diz em Isaías, que o Espírito do Senhor Deus nos ungiu para consolar todos os que choram, libertar os cativos, pôr em liberdade os algemados. Há um exército celestial que está realmente engajado em ser canal de consolação, de amor, carinho, doçura. E essas pessoas não vivem para receber amor, não são ingênuos, mas vivem para amar os seus inimigos. Estão alistados num exército e para isso buscam no Senhor como fonte. Todas as minhas fontes estão em ti, Senhor. E supridos deste amor celestial, eles são capazes de suportar o desprezo sem entrar em depressão, de serem mal interpretados sem se defenderem, pois sabe que Deus os defenderá no momento certo. E passam por essa terra felizes, não porque não tem emoção, não porque não se importam com o desprezo, mas porque receberam de Deus. Ali nós podemos ver o antídoto contra o desprezo, que é o grande amor de Deus. Se Deus te escolheu, João 15,16, não importa quem te rejeitou. Se focarmos nas emoções das pessoas que estão doentes, intoxicadas, se focarmos naqueles que nos desprezam, caluniam,
nós paramos os nossos passos rumos ao trono de Deus, estamos avançando. Não há momento para olhar para os lados e ver a opinião das pessoas e deixar que isso nos afete. O importante, sem dúvida, é ter a aprovação divina, pois naquele dia todo joelho se dobrará e cada um dará conta de si mesmo. Pois o que adianta hoje sermos famosos, capas de revista, aplaudidos pelo mundo inteiro, elogiados, se naquele dia o Senhor disser: eu não te conheço, aparta-te de mim para o fogo eterno. Esta realmente é a pior coisa que pode acontecer, a maior tragédia, é naquele dia, no juízo final, sermos desprezados por Deus, porque nós o desprezamos aqui. A Bíblia diz em Samuel 2,30, eu desprezo os que me desprezam, mas eu honro os que me honram. Os que me desprezam serão desprezados. Quantos que se envergonham de Cristo e que querem ser politicamente corretos, socialmente equilibrados e escondem das pessoas que são cristãos, como agentes secretos de Cristo, não se identificam como evangélicos, cristãos. Não. Eles escondem as 7 chaves e têm medo que as pessoas descubram que eles estão junto com o povo de Deus. Eles não postam isso em suas mídias sociais. Não há uma foto, não há realmente nenhuma linha falando sobre isso. Jamais que o mundo saberá que eu sou cristão. E Jesus diz, aquele que se envergonha de mim, naquele dia eu também o negarei. Porque fomos chamados para ser porta-vozes do céu. E sofremos o opróbrio de Cristo, como foi crucificado fora da cidade, desprezado, no último. E hoje não queremos ser desprezados, por isso nós enfeitamos o pavão, ou seja, pregamos o evangelho aceitável aos carnais. E procuramos mostrar para as pessoas que nós estamos como ela. Bebemos o que elas bebem, assistem o que elas assistem, falam o que elas falam. Um sal sem sabor, meus amados irmãos. Igualzinho o seu vizinho ímpio, só porque eu frequento uma igreja e busco lá bênçãos. Não há transformação de vida, de caráter. Ah, meus amados, isso é tudo menos igreja. A palavra eclesia, ek, quer dizer fora. Ek significa o seguinte, quando você ia para a igreja, no tempo de Paulo, você tinha lá, por exemplo, R$100 no bolso. E você, antes de ir para o culto, você pegava assim R$10 e falava assim, isso aqui eu vou dar lá no templo. Aquilo ali é ek, consagrado, separado. Entende? Ek. A palavra eclésia, ek, kalel. Kalel, chamado. Chamado para ser separado, consagrado a Deus, separado do mundanismo, do pecado, da idolatria. Isso é eclesia. Então, quando nós compreendemos que nós somos propriedades de Deus e que Deus quer nos transformar em porta-vozes celestiais que revelam o seu Filho, vemos que isso é o contrário do silêncio. Em Isaías ele diz, porque vocês estão em silêncio? Não é? A questão profética, irmão, a questão evangelística. Muitas pessoas se envergonham. Vemos como os muçulmanos não têm vergonha de se dobrarem aonde estiverem, nos horários específicos, e colocarem seu rosto no chão. Eles não têm vergonha de adorarem Alá. Eles não têm vergonha de servirem a Deus desta maneira em público. E muitos cristãos têm medo, vergonha, timidez. Nós vemos que o primeiro da lista em Apocalipse, que não herdará o reino dos céus, são os tímidos. São aqueles que na hora de professar se são ou não são de Cristo, eles são mornos ali, ficam em cima do muro, né? Então há muitas pessoas, queridos, que têm vergonha de serem desprezados. Sabe, esse é um preço que se paga. Você é adolescente, você não quer ser desprezado pelos seus coleguinhas? Nem pelos professores? Então você vai ser politicamente correto, esconder que é cristão, procurar não mostrar que você crê em Cristo na Bíblia. Então, para não ser desprezado pelos homens, naquele dia você vai ser desprezado pelo Senhor. Porque se você desprezar a Cristo e o chamado de Cristo para ser testemunha, se por querer ser aprovado socialmente, você desprezar o teu chamado de missionário, você no fim vai ser desprezado por aquele que você não pode ser desprezado. Deus. Porque esse é o desprezo que te lançará no fogo do inferno. Ser desprezado pelos homens não custará nada.
Ele te despreza aqui agora, daqui a pouco ele está lá comendo uma pizza, até esqueceu de você, ó, não está nem pensando em você. Agora, Deus, nós vamos dobrar nosso joelho, amados. E aquele que desprezar a Deus, né, como diz em Hebreus, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? O único que nós não podemos decepcionar, irmãos, o único que nós precisamos ter aprovação pelo sangue de Jesus e uma vida no Espírito é Deus. Porque o desprezo dos homens, ele não é importante. O que os teus amiguinhos carnais pensam não é importante. Ter a aprovação deles não é importante. Agora, a aprovação de Deus é importante. Sabe, ser aprovado por essa sociedade, ser aplaudido, famoso, é uma tentação. Jesus passou por ela e venceu. Ele recusou ser grande diante dos homens, importante. Muitas pessoas não querem ser diminuídas diante dos olhos da sociedade. Querem parecerem normais aos olhos da sociedade. Mas na verdade, pessoas como Paulo, Elias, Davi, não tiveram medo de dançar em público e serem ridicularizados, desprezados, caluniados. Jesus diz, bem-aventurado vocês, quando forem desprezados, caluniados, maltratados por causa do meu nome e da minha palavra. Grande é a recompensa que espera vocês nos céus. Se não existisse uma vida após essa vida, nós seríamos otários de realmente perdermos isto. A aprovação dos homens. Mas como sabemos que o que importa é a aprovação daquele que nos chamou, do nosso Senhor, vemos que a aprovação dos homens é secundária, terciária, quaternária. É infimamente inferior. Pois realmente se tivermos que escolher entre o desprezo dos homens e o desprezo de Deus, preferimos milhões, zilhões de vezes ser desprezado pelos homens por falar a verdade, viver a verdade, os valores cristãos. É claro que se quisermos viver os valores cristãos, seremos ridicularizados, porque a postura correta afronta a sociedade que está vivendo na contramão da Bíblia e expõe que eles estão errados. Quando você fala a verdade, você manifesta a justiça. Quando você vive a verdade, você ofende aqueles que vivem na mentira e contrasta, faz com que eles percebam que estão errados e se ofendem e se voltam contra você. Esse é o preço que se paga ser luz nas trevas, para aqueles que querem viver nas trevas. Essa luz os ofende, os expõe, sem que você queira ofendê-los, mas ofende sim. Jesus chama de bem-aventurado aqueles que não se ofendem com o Evangelho. Aqui nós estamos vivendo num mundo que vive o contrário da palavra de Deus. E quando nós queremos viver a palavra de Deus, seremos perseguidos. Isto é assim, se ninguém te critica, despreza, é porque você não está expondo o Evangelho, seja com palavras, atitudes, escolhas, você não está se posicionando ao lado de Cristo. Porque assim como perseguiram a Cristo, perseguirão aqueles que viverem o Evangelho. É infalível isto, acontecerá, não porque você quer, não, mas porque o mundo jaz no maligno. Se você agrada os carnais e recebe elogio deles e homenagem deles, é porque você é um deles e você não é um cristão. Antigamente os cristãos eram perseguidos, hoje recebem homenagem, placas de bronze, medalhas, mostrando realmente que a aprovação da sociedade mostra que o quê? A sociedade aprova aqueles que são deles, o mundo elogia aqueles que são deles. Aqueles que são do Senhor nunca serão promovidos. A sociedade sempre vai promover aqueles que são mais endemoniados, né, irmãos? Quanto mais demônio tem, mais vai subindo para liberar demônios. Agora, aqueles que são do Senhor são perseguidos, tenta calar, tenta amordaçar, tenta, contradizer. Isso sempre foi assim, meus amados irmãos. Se você tem a aprovação total daqueles que vivem sem o Senhor Jesus Cristo, é porque o teu estilo de vida não revela Jesus. As tuas escolhas, palavras, não revelam Jesus. Não quer dizer que vamos sair por aí ofendendo as pessoas, não quer dizer que nós seremos intrometidos e seremos pessoas intragáveis, insuportáveis, ranzinhas, rabugentas, não. Nós vamos com alegria, com amor, com humildade, procurar ajudar as pessoas. Amar e falar de forma correta, polida, como diz em Colossenses 4, 5, que a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, sabendo como responder a cada um. É certo que quanto a nós queremos paz com todos, né? É certo que quanto a nós não queremos brigas, contendas religiosas, disputas, não. Quanto a nós não estamos aqui para maltratar ninguém, não estamos aqui nessa terra para afastar ninguém do Evangelho. Muito pelo contrário, o que nós queremos é atrair as pessoas ao Evangelho, mostrando quão
interessante o Evangelho, impressionar este mundo com Deus, impressionar este mundo com a paz que nós temos agora em nosso coração, alegria, amor, mas nem sempre será assim. As pessoas verão isto como que nós queremos nos mostrar superiores, que nós estamos julgando, que nós não temos amor, que nós queremos ser os certinhos, né? Isto é uma imagem errada, o inimigo assustado, né? Como diz aquela frase, o diabo neles se ofende com o Espírito Santo em vocês. Então essas pessoas que estão em trevas, elas interpretam o mal quando você quer ajudá-las. Elas se ofendem, elas se sentem perseguidas, julgadas, criticadas, quando na verdade você só está falando para o bem delas, para que elas escapem, para que elas sejam salvas, para que elas sejam abençoadas. A tua intenção é a melhor possível. Você só quer ajudá-las. Mas elas veem nisto uma tentativa de perseguição religiosa. Isto é assim, meus queridos irmãos. Mas que você possa, de alguma maneira, continuar amando Jesus e servindo as pessoas com carinho, com amor, com doçura, independente do juízo e julgamento delas. Não se preocupe em ser mal interpretado, perseguido, desprezado, mas sim viva a vida cristã e agrade a Deus, porque isto já é o suficiente. Deus te cercará de pessoas sinceras, Deus trará amigos novos para você, pessoas que amam a Deus e que vão ser pessoas que vão ser nutritivas e vão te fortalecer espiritualmente. E Deus mesmo vai afastar aos poucos essas pessoas que não querem nada com Deus. Deus fará uma limpa na sua vida. Ele conhece quem fofoca pelas tuas costas, quem é falso, quem é fingido. Como diz o Salmo 101, essas pessoas não ficarão na presença do Senhor, nem das pessoas de Deus. Deus tira essa gentalha. Deus faz com que ela se ache melhor do que você, e se afaste de você, e ache que você é indigno, e até mesmo saiam da igreja achando que eles são melhor do que a própria igreja, e vão para uma igreja errada, e vão para uma igreja que pregam carnalidade, com mestres que digam que o pecado não tem importância. Eles vão escolher o pior. Eles vão rejeitar a Bíblia, a palavra, o Senhor, as pessoas de Deus. Quando forem consultar, não vão consultar o homem de Deus, vão consultar o carnal, o falso profeta, aquele que vende a palavra, o mercenário, o enganador. Gente falsa vai ser enganada pelo capeta, nunca vai escolher Deus, nunca vai se chegar a pessoa cheia do Espírito Santo. E quando olhar a pessoa cheia do Espírito Santo, vai desprezá-la imediatamente, vai se sentir incomodada, não gosto, né? Ele diz assim, o meu santo não bate com o dele, mas na verdade você sabe o que é, né? Então, que Deus nos ajude a vivermos de uma maneira que agrada a Deus, se possível ter paz com os homens, que depender de nós, mas sabendo que neste mundo hostil, os filhos do diabo, os filhos das trevas, eles serão desprezadores. E isto sempre foi em todas as eras, irmãos, desde o começo da igreja. E não é diferente agora. Portanto, não seja ingênuo. Saiba que Deus está com você. Me lembro uma vez que fui no hospital fazer o evangelismo, e fui escorraçado do quarto, irmãos. Eu fui expulso de um quarto. E aí eu comecei a chorar, né? Sentei ali na frente do hospital, abri a Bíblia, chorando. Falei, meu Deus, por que essa pessoa fez isso comigo? Eu só queria orar pelos enfermos, né? Por que essa pessoa me tratou dessa maneira? Aí eu abri a Bíblia. O Senhor disse assim, não é a mim, não é a vós que eles rejeitam, é a mim. Aí eu falei, mesmo, Senhor, eu estou levando a tua palavra. Eu estou fazendo aquilo que o Senhor me mandou. O Senhor está comigo aqui, né? Aquilo foi um consolo para mim, um conforto. Então, meus amados irmãos, quando alguém te rejeitar, te desprezar porque você é cristão, não vai mudar para agradar essa gente, não é? Quantos que para agradar namorado, parente, patrão, para garantir o emprego, o dinheiro, mente, roubam, enganam. Não importa Cristo. O que importa é lucro, é aprovação das pessoas. Cuidado, isso é uma tentação, hein? Se desagrada o Senhor, irmão, perca dinheiro, perca emprego, perca amizade, perca namoro, perca amizade, perca familiares. Mas não perca Cristo, hein? Porque isso você não pode perder. Perdeu a Cristo, você perdeu a vida eterna. Vamos orar? Pai, eu quero agradecer esses irmãos que participaram comigo dessa live. E daqueles que na sequência vão estar ouvindo o áudio, tanto no Facebook, no WhatsApp, no YouTube. Deus, abençoa essas pessoas, que o Shalom venha sobre eles, que eles tenham um dia e uma tarde, uma noite cheia do Espírito Santo. Pai, obrigado por essa série maravilhosa que
abrir os nossos olhos para muita coisa boa do Senhor. Ajude-nos a praticar o que ouvimos e sermos casa na rocha, bem-aventurados. Eu profetizo o teu shalom, meu Deus, que sejam bem-aventurados, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, Jesus.